Boa noite, estamos ao vivo na nossa primeira live. Vou dar um tempinho aqui antes de chamar minha convidada, Marcela França, para que todo mundo possa entrar. Boa noite, Tamara. Boa noite. Pessoal, vamos lá, vamos entrando. Enquanto vocês entram, eu vou conversando com vocês um pouquinho. Vão me falando de qual cidade vocês estão localizados, com que vocês trabalham. Vamos lá, Sônia, Olivia, Tamara, de onde vocês falam? Deixa eu conhecer um pouquinho quem tá aqui comigo hoje. Olá, Maria Luísa. Olha, Rio Grande do Sul. Janaína. Da onde você fala, Janaína? Piaí, São Paulo. Deixa eu conhecer um pouquinho de vocês. Vocês trabalham com o quê, meninas? Coloca a cidade que vocês estão falando, ou o estado, e a profissão de vocês, para eu saber com quem que eu tô falando aqui hoje. Bem-vindas! Boa noite! Boa noite, mulherada! Vamos lá, gente. Vocês estão animadas? Me contem aqui nos comentários, antes de eu chamar minha convidada, Marcela França, para eu saber com quem que a gente vai falar hoje. Obrigada pela presença de vocês. Ah, que mulherada linda! Quem tá entrando, pessoal, coloca a cidade que vocês estão falando e a profissão de vocês para eu saber com quem que eu vou falar hoje. Eu adoro conhecer com quem que eu tô falando. Podem perguntar, tá? Quem quiser perguntar alguma coisa durante a live, fica à vontade. Ó, vocês estão vendo um aviãozinho, a setinha que tem aqui embaixo no canto da tela? Já manda para aquela amiga, mulher empreendedora que quer aprender a ter uma comunicação mais assertiva por meio da imagem. Encaminha para ela e chama ela para a live, que ela vai aprender muito comigo nessa sequência de lives, tá? Hoje eu tô começando uma sequência de lives muito especial. É uma sequência de lives de aquecimento do meu evento gratuito e online Imagem que Vende. Então, vocês vão ter aí de presente uma sequência de 8 lives com convidadas mega especiais, com outras experts, né? Eu sou expert em imagem pessoal, mas teremos experts em outros assuntos que também entendem o impacto da comunicação visual. Então, juntas, nós vamos trazer uma visão diferente e várias dicas para vocês do porquê que isso acontece e como você pode trazer isso para sua vida e para o seu negócio. Boa noite para quem está entrando. Coloca aqui para mim, aqui nos comentários, a cidade que você está falando e a sua profissão. Bem-vinda, Vanessa, Magna. Vamos lá, mulherada. Várias Vanessas aqui, gente. Hoje tá um time de Vanessas. Vamos lá, mulheres fortes, com certeza. Então vamos lá, a gente vai começar então essa sequência de lives com a nossa primeira querida convidada, Marcela França. Marcela França é mentora de liderança e bem-estar. É uma cliente querida também. Então, Marcela teve uma transformação incrível aqui e hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história dela e também vamos trazer dicas para como transformar um pouquinho aí da sua relação com o vestir e ter ganhos com isso. Vamos lá? Vamos chamar a Marcela para participar. Se apresentar, fala, ó, Vanessa, enfermeira de Florianópolis. Bem-vinda, Vanessa. A outra Vanessa, Vanessa França. Olá, Boa noite! boa noite, querida. Tá boa? Tudo bem, Lei, e você? Tudo jóia! Mulherada que tá aqui, Marcela, eu tô pedindo para elas se apresentarem de onde elas são, né? Qual o estado ou cidade, o que elas fazem. A gente tem várias profissões aqui com a gente hoje, uma mulherada linda. E mulherada, para quem entende ou quer entender o impacto da imagem pessoal e como isso reverbera aí na nossa vida, inclusive no bem-estar, estamos aqui com uma especialista nisso. Tem um aviãozinho aqui embaixo, manda para as amigas,
Manda para todo mundo que precisa ver essa live. Mulheres, tá? Essa live é totalmente voltada para a imagem de mulheres e os resultados que ela gera na nossa vida. Mas antes da gente começar, né? Eu falei um pouquinho aqui antes de convidar a Marcela, eu preciso apresentar a Marcela, né, gente? Eu vou fazer uma introdução muito rápida, mas eu vou deixar ela mesmo falar sobre ela, porque não tem pessoa melhor para falar do que Marcela França, rainha dos palcos, né? Marcela é mentora, gente, de liderança e bem-estar, tá? Executa aí vários treinamentos, palestras empresariais de grandes empresas, inclusive. Foi minha mentora, então me ajudou aí em muita coisa na minha vida em relação à organização da minha agenda, da minha vida, dos meus resultados na assessoria. Então ela foi uma peça aí fundamental no quebra-cabeças da minha vida nos últimos anos. E nessa troca, né, ela também se tornou minha cliente. Então a gente teve uma troca muito bacana e um ganho muito grande de ambas as partes. Por isso ela está aqui nessa live hoje, né? Ela consegue ver o ganho que ela teve e eu também sei o ganho que ela me trouxe e hoje a gente juntas vai trazer aqui a nossa experiência para vocês. Vamos lá, Má, fala um pouquinho de você para o meu público, para eles te conhecerem. Bom, gente, boa noite, muito prazer, muita honra de estar aqui, Lê, obrigada pelo convite, muito feliz. Me apresentando um pouquinho, meu nome é Marcela França, eu vou contar um pouco da minha carreira, porque essa jornada ela é muito guiada pela carreira e, assim, essa parte da imagem também impactou sempre mais na minha carreira, né? Eu me formei em Direito, há muitos anos atrás e atuei como advogada fora do Brasil. E aí, depois de atuar já por um tempo, eu olhei para minha carreira e vi que eu não estava feliz, que não era uma coisa que eu queria. A Lê também fez transição de carreira, né? E aí, naquele momento, foi em 2018, eu cheguei à conclusão que eu queria mudar de carreira. E eu não sabia ainda muito bem o que eu queria, mas eu sabia que eu queria trabalhar com desenvolvimento humano, com pessoas, com liderança e num nível grande, assim. Eu me via conversando com várias pessoas, mas eu não tinha muita clareza do que. E aí passei por todo esse processo, né, de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, de ir me encontrando, até que desde 2018, então, eu fui aos poucos construindo minha carreira. Eu empreendi por muitos anos, continuo empreendendo como mentora de líderes e ajudando no bem-estar, mas hoje eu voltei para o corporativo. E foi uma grande transição na minha carreira também, desde o início desse ano. Eu queria até perguntar aqui para as mulheres: alguém aqui me fala assim nos comentários, empreendedora ou corporativo? Escreve se você é empreendedora ou se você está no corporativo. Por quê? Por que eu pergunto isso, né? Eu percebo que, no geral, as mulheres empreendedoras se preocupam mais com a imagem do que as mulheres no corporativo. Mas eu percebo quanto que a imagem impacta no corporativo, sabe? Talvez até por isso, pelo fato de poucas pessoas se preocuparem. Então eu percebo que aquelas que se preocupam realmente ganham um destaque, sabe? Então deixa eu conhecer as mulheres. Isso é um pouco da minha história, claro que tem muito mais, mas aqui pra gente começar, acho que isso é suficiente, quanto que, né, a imagem foi importante nesse caminho, né, Lê? Eu falo que se for contar a minha história junto com a da Marcela aqui, a gente vai Ih, fazer uma minissérie. Nós vamos ter que ficar aqui até amanhã, não vai dar muito bom. Então, a gente tem muita coisa, muitas experiências, e dentro de todas essas experiências, as nossas imagens precisaram passar por transições também, né? Até porque os uhum. papéis que a gente exerce na nossa vida muda completamente a imagem que a gente precisa mostrar para o mundo. Então, a Má está trazendo aqui a experiência dela como empreendedora, que ainda é, e também trabalhando no corporativo. E como isso muda, porque às vezes a pessoa que está no. É a minha impressão, né? Vamos ver se a Marcela concorda aí estando no corporativo. As pessoas que já estão, às vezes, num concurso, passei, tô ali dentro, tô ali confortável. Às vezes a pessoa pensa, não vou perder meu emprego, né? Tá tudo bem, meu salário garantido, taranã. E ela se acomoda. Só que ela esquece que às vezes ela pode subir de cargo se destacando também pela imagem, tendo em vista que muitas vezes os outros líderes e colegas têm um currículo semelhante ou até igual. Então, o que diferencia a partir do momento que você já tem um conhecimento técnico? É a imagem, né? De vez em quando eu recebo um hate aqui falando, futilidade, imagem, para quê? Eu falo, querido, nunca na vida a imagem vai substituir o conhecimento técnico e as suas habilidades, o seu caráter, os seus valores. Nunca.
Mas a partir do momento que você já é bom no que você faz e você tem tudo isso que eu tô citando, sim, a sua imagem se torna uma prioridade. Não é mesmo, Má? Porque a Olê, Má, ela não veio aqui, gente, fazer uma assessoria comigo sendo uma profissional ruim. Ela já era fera no que ela fazia e aí sim ela procurou cuidar desse pilar, que é a comunicação não verbal. e sabe outra coisa? A imagem, o que eu percebi na minha experiência, pessoal, a imagem nunca foi sobre a imagem também, sabe? Ela é uma consequência de um trabalho interno muito grande. Eu sou, né, também especialista nessa parte do autoconhecimento, é uma coisa que eu sou apaixonada e todo movimento que eu faço para minha carreira, para minha vida, sempre vai ter o autoconhecimento por trás. E o processo que eu fiz, né, de consultoria foi de muito autoconhecimento, desde o que que eu quero, porque é o que eu falei ali, transição de carreira, e aí você fica confusa. E aí teve um momento, eu lembro assim, numa das nossas primeiras sessões, que você me pergunta assim, tá, mas como que você quer ser vista? E eu nem sabia, sabe? Então, assim, parar pra refletir, como que eu quero ser vista? O que que eu quero, na verdade? Isso foi me ajudando até a entender com o que que eu queria, o que que eu queria do meu negócio, como eu queria me posicionar. E depois, com o tempo, foi trazendo mais autoconfiança e mais autoestima para eu me colocar no lugar de boa que sou, que eu sou boa, mas sabe aquele lugar onde a imagem talvez te atrapalha de sentir que você é boa, sabe? Então eu senti que o processo também me fez muito olhar para mim com mais autoconfiança. Sim, e isso é uma coisa que eu percebo muito, gente. Esse relato da Marcela é muito verdadeiro. Tem pessoas que chegam na consultoria assim, ai, mas é porque eu queria ser mais poderosa. Aí eu começo a fazer o briefing, entender aquela pessoa, eu vou entrando um pouco mais na vida dela, na intimidade dela, e no final das contas eu entendo que ela só queria melhorar a sua autoestima. Ela só queria se sentir mais confiante, ou às vezes ela só queria, sei lá, arrumar um parceiro, olha que loucura. Só que a própria pessoa não tem essa consciência, porque às vezes hoje nós mulheres, né, o universo mudou muito do feminino, né? Então a gente teve que se posicionar no mercado predominantemente masculino em muitas áreas, em muitas profissões. Eu tenho muitas clientes que estão à frente aí de grandes grupos de homens e elas sentiram essa necessidade de ter mais força na imagem. E com isso, foi criando uma coisa: eu preciso de força, eu preciso de um escudo, eu preciso disso. E aí elas foram se esquecendo de alguma maneira, ou com a maternidade, ou até mesmo deixando a feminilidade um pouco de lado, de uma forma muito natural, não era proposital. E aí, quando elas vinham na consultoria, elas às vezes já eram assim, a guerreira, sabe? Elas já tinham uma imagem extremamente forte, às vezes tão forte que até afastava. Mas para elas não tava. Então, assim, às vezes a gente. O olhar do profissional ele entra muito nisso, para analisar tecnicamente o que a própria pessoa não consegue ver. Vou dar um exemplo da psicologia, né? Por que eu faço terapia? Eu faço terapia, assim, eu sei dos meus problemas, gente. Eu sei exatamente aonde que dói, mas eu não sei resolver. Aí eu procuro uma profissional que vai me ouvir e de fora, com toda a técnica dela, ela vai entender o que pode me ajudar, as ações que podem me ajudar, as reflexões que podem me ajudar, as intervenções que podem me ajudar. E na imagem é a mesma coisa. Eu tô de fora vendo aquela pessoa falando ali, falando os desejos, os anseios, e aí eu consigo levar ela para o caminho que ela precisa, desde que ela saiba aonde ela quer ir. Porque eu sou uma guia, assim como um médico, assim como um advogado, todo mundo é um guia no processo. Ninguém resolve de fato o problema 100% para você, né? E a Marcela teve um resultado, um ganho muito grande na consultoria, porque ela é proativa. Eu falava, Marcela, vou te dar um dever de casa para você fazer até semana que vem. Gente, a Marcela entregava no mesmo dia. Então, ela entende de produtividade, ela entende o quanto isso impacta. Inclusive, Mar, fala um pouquinho para a mulherada como que, antes de tudo, vamos lá. A Marcela, a gente procurou a consultoria numa fase de muitas transições. Marcela, antes de tudo, era advogada. Então, sair, né, da advocacia para uma outra profissão já exigiu uma mudança de imagem. Na advocacia, você já estava no digital, Mar? Não. Pois é, então a entrada no digital também exige muito da nossa imagem, né? Então, quando ela procurou a consultoria, ela falou, até anotei a frase aqui para não esquecer, ela falou que mudou muito nos últimos anos, tanto no âmbito pessoal quanto profissional, mudou de país, mudou de profissão. Isso tem. Gente, vocês não têm noção. O lugar e a profissão muda muito a forma que a gente se apresenta ao mundo, tá?
E aí, Emma, qual foi o momento que de fato te fez levar a buscar? Falar, nossa, minha imagem não me representa mais. Qual que foi o clique? Quando você sentiu isso? Eu senti. Porque, assim, quando eu tava lá como advogada, não era um caminho que eu queria trilhar. Então, eu não ficava me imaginando, assim, super crescendo na carreira. Quando eu decidi empreender, eu sempre penso no próximo nível. E, na verdade, eu sempre penso no último nível, sabe? Assim, onde que eu quero chegar? Eu quero chegar nesse nível. E aí, quando eu decidi buscar, foi quando eu me olhava no espelho e eu falava, gente. Eu me sinto intelectualmente muito perto do meu próximo nível, não do último, mas do próximo. Eu me sinto intelectualmente perto, mas a minha imagem não comunica isso, sabe? E eu trabalhava com a imagem, de certa forma, por estar aqui nas redes sociais, né? Tendo que me vender o tempo todo. E eu sentia que faltava alguma coisa, sabe? E outra coisa, eu, como eu sou uma mulher muito prática, né? A Ale falou aí da produtividade, mas eu sou real, gente. É assim. Essa maquiagem que eu estou aqui neste momento, eu fiz em 4 minutos. Tudo que eu faço tudo muito rápido, assim, sabe? Mas é porque é minha maneira de ser. Não tô falando que tá certo nem errado, mas eu sou uma pessoa muito prática. E eu me via perdendo muito tempo, sabe? Procurando roupa. Aí eu ia sair. E eu sempre gostei de me arrumar. Então eu ia sair. Aí eu ficava horas olhando pro meu guarda-roupa. Aí eu não gostava de nada. Aí eu ia, colocava uma roupa, eu não ficava satisfeita. Aí eu ficava horas olhando as lojas. E aí eu não sabia o que comprar. Aí eu gastava dinheiro. Aí eu chegava, nunca mais usava aquela roupa que eu comprei. Sabe? Eu tava me vendo perdendo muito tempo. E eu falei, gente, eu preciso ser mais prática, sabe? Eu preciso saber o que colocar, como fazer. E eu não sabia nada, né, Lê? Eu tinha, gente, vou até mostrar meus brincos aqui pra vocês. Eu tinha um furinho que eu usava o mesmo brinco todos os dias, lembra? Era o brinco que eu dormia, acordava, eu não usava nada de acessório, eu não sabia fazer nada de maquiagem, nada de nada. Então, assim, foi uma vontade realmente de que o externo representasse o que eu sentia dentro. Eu me sentia uma pessoa capaz. Eu me sentia boa no que eu fazia, mas eu sentia que eu não conseguia transmitir isso. Foi o que me fez, assim, mais procurar, sabe? Sim. E, e assim, gente, só para vocês entenderem, dê um exemplo aí de de algum momento que você precisou estar num ambiente que te exigia força, assim, sei lá, predominantemente masculino, um palco muito sério. Me dê um exemplo, que eu vou te fazer uma pergunta. Eu acho que o tempo todo, porque assim, aí eu fiz minha transição de carreira para fazer desenvolvimento de líderes em empresas, né? Então eu chegava num ambiente corporativo, geralmente ali os líderes, maioria homens, eu tinha na época, assim, quando eu fiz. Hoje eu tenho 34 anos, né? Quando eu fiz minha transição ali, eu tinha 28 anos. Quando eu fiz a consultoria com você, eu acho que eu tinha 31 talvez, já tem um tempo. Mas eu tinha cara de 20, né? Primeiramente. Já teve gente que me falava. Eu já dei aula em escola e eu já tive aluno de 14 anos de idade que me perguntou assim no primeiro dia de aula: professora, pode dar aula com menos de 18 anos de idade? Ele achou que eu tinha menos de 18 anos de idade. Isso em aluno, tudo bem que ele era mais novo, mas também nas empresas já teve gente, eu com 32 anos de idade, 31 anos de idade, teve gente que me perguntou se eu tinha 22, 23. Como eu sou muito baixinha, eu sempre tive cara de muito nova, sabe? E eu tenho piercing, que traz uma jovialidade que eu não queria abandonar, Aí que só eu vou que chegar, aí que eu vou ao chegar. mesmo tempo, sabe, eu não via meus piercings como algo adolescente. Eu queria que eles representassem algo que eu gosto, que é sair do padrão, né? Sim, exatamente aí que eu queria que a Marcela chegasse para eu puxar esse gancho. Porque o que eu queria que ela respondesse aqui para nós? Se em algum momento alguma pessoa criticou ou te fez questionar que, sendo quem você é, você poderia ocupar esses grandes espaços como um palco, por exemplo, ou como uma liderança corporativa. Porque eu lembro, a Marcela me fez essa pergunta uma vez durante a consultoria. Eu Lê, você acha que eu devo tirar o meu piercing? Porque sempre tem esse preconceito de que, ai, piercing, tatuagem. É claro, gente, que de fato existem cargos, às vezes, que a gente quer ocupar, que a política da empresa é extremamente conservadora e ela não vai aceitar
Tá, mas não era o caso da Marcela. Então a gente tem que aprender a entender também aonde a gente quer chegar, com a empresa que a gente quer trabalhar, respeitando a política dela. E hoje, obviamente, nós temos muito mais abertura e às vezes é um piercing, é um monte de brinco na orelha, é a roupa colorida que vai fazer com que a Marcela seja completamente diferente das outras palestrantes, das outras mentoras, porque nos palcos a gente vê uma semelhança muito grande. E a Marcela, gente, é uma das pessoas mais versáteis que eu já conheci. Quando eu conheci a Marcela tocava violão, fazia aula de voz, sei lá, polidense. Era tipo, sabe assim, o Lé com Cré, uma coisa bem. A China, o Brasil com o Egito, a mistura, assim, era uma coisa muito. Ela era muito dinâmica. Aí do nada a Marcela virava corredora, fitness. Ela tem uma vida realmente muito dinâmica e ela tem uma curiosidade pelo novo, né, Mas assim, a Marcela é aquela pessoa. Tá, aprendi a tocar violão, e agora? Agora eu quero. Ela vai indo pro novo, pro novo, pro novo. Ela se desafia muito. E esse novo traz uma evolução muito rápida para ela. E aí, quando eu olho para aquela pessoa que está sempre buscando aprender algo novo, super curiosa, tem uma ótima desenvoltura, aí eu penso, por que que eu vou tirar o que é dela? E é o que traz o diferencial para ela. Porque eu tirando o piercing dela, tirando a cor, eu ia estar mudando o que ela tem de único, né? E o que faz a gente ser diferente, a gente se destacar, é justamente o que a gente tem de único. E aí eu queria saber da Marcela se ela sentiu assim um certo preconceito ou uma dificuldade de se inserir em algum desses grandes lugares, né, espaços, por causa das questões que são só dela, que a gente respeitou. E se isso mudou antes e depois da consultoria, se a segurança mudou. Tipo, porque você Uhum. manteve o que você era, a gente não mudou, a gente aprimorou, a gente não muda ninguém, a gente melhora as pessoas, né? Então, É. ela continua sendo quem ela é. Na verdade, você até falou das cores, meu guarda-roupa era todo preto antes de fazer a consultoria. Não sei se você lembra. Hoje eu não tenho. Eu tô até com meu guarda-roupa aqui, olha. Eu não tenho quase nenhuma roupa preta. Ele é totalmente. Olha Olha aqui. que lindo esse guarda-roupa, gente, um arco-íris. Ele é todo colorido. E assim, isso foi uma coisa que você trouxe pra mim, sabe? Eu lembro quando você falou que, quando eu fiz a minha cartela, que tinha o rosa lá, eu falei, eu não quero usar rosa de jeito nenhum, porque eu nunca fui romântica, delicada. E aí você foi falando, mas rosa não é isso, sabe? E aí, beleza, a pergunta foi se eu sofri preconceito depois, né? E de jeito nenhum, na verdade, assim, ó, vamos falar verdade, tá? Preconceito que eu tenha visto, eu não senti. Eu nunca vi Sim. alguém eu nunca me senti julgada, né, por isso. Agora, Excluída, né, de alguma situação. não por ser assim, ai, piercing, ai, colorido, isso não. Agora, o que que eu já senti? Um incômodo, e isso é muito importante, assim, que as pessoas saibam, até porque a consultoria ela traz a solução desse incômodo. Eu já senti incômodo de algumas pessoas por eu estar arrumada e elas não. Entende? Assim, chegar num lugar. Porque hoje eu não consigo, assim, eu aprendi a me arrumar, eu compro roupa, eu gosto desse mundo, então eu todos os dias eu me preocupo com isso e é uma coisa que pra mim não gasta meu tempo nem nada, pelo contrário, me faz super bem. Então, se eu vou em um lugar, né, e como eu falei, por exemplo, um ambiente corporativo, geralmente as pessoas não estão tão atentas a isso. Se a gente está aqui empreendendo, talvez seja mais fácil um evento de empreendedoras. As mulheres empreendedoras, elas já têm mais essa atenção, talvez a imagem, até porque muitas vezes elas usam redes sociais, elas se veem, e ao se ver, elas querem, né, se melhorar. Mas em ambiente corporativo, muitas vezes não, são as pessoas mais low profile, né, e tal. Então, o que que eu já senti? Ao chegar em um ambiente corporativo, eu já senti pessoas de, qual que é a palavra? Falando, tipo, ai, mas precisa tá tão arrumada assim, sabe? Comentários desse tipo. Só que quando você faz algo, né, que tem um embasamento, e eu fiz, né, que foi a consultoria no caso, você fica com muita segurança. Eu sei que o que eu estou fazendo tá comunicando o que eu quero, tá dentro do que eu sou, tá dentro do que eu gosto e tá harmônico também, porque tem técnica por trás, né? Então te deixa muito mais confiante até de responder, né? Ai, você vai ficar toda arrumada. Ah, sim, eu gosto de me arrumar.
sabe? Uhum. Ponto. Assim, também não levar pro pessoal, como, ai, mas assim, Sim. eu sei que em alguns ambientes eu vou ser a única pessoa arrumada, entendeu? Então a gente tem que ter tem que bancar também, sabe? A imagem, É o né? famoso autoconhecimento. É. Quantas vezes uma cliente vem e fala, ai, mas o que eles vão pensar? Aí eu falo, eu preciso que você entenda o trabalho que está sendo feito com você, porque aí você não vai se preocupar com o que os outros vão pensar. Porque a partir do momento que você sabe que você está vestida daquela forma, porque você tem um propósito, ou seja, você traçou uma estratégia que muitas vezes as outras pessoas não vão entender ou não têm o conhecimento, elas estão um pouco atrás ainda. Então é como se fosse assim: ah, rosa combina com vermelho. E aí eu olho, eu acho que você parece uma palhaça. Exemplo, eu acho horrível rosa com vermelho. Aí eu Uhum. vou virar e falar: Nossa, Marcelo, você tá igual uma palhaça hoje com esse rosa com vermelho. Só que aí você vai pensar: rosa com vermelho são cores análogas trazem ali um toque de originalidade com moderação, não é tão exagerado, e lá, lá, lá. E você sabe por que, que você tá usando. Aí a É, pessoa fala, nada te abala, porque você sabe da sim. onde vem. Então, a consultoria, nesse quesito de segurança, né, que você relatou, ela entra muito para respaldar a pessoa de que o que ela quer está sendo feito e que o outro não tem obrigação de saber o que foi feito com ela e nem sempre ele vai respeitar, né? Uhum. Muitas vezes o outro não vai respeitar. Quantas vezes eu vejo alguém falando, nossa, eu tenho uma cliente, gente, ela vai estar aqui nas lives também, que ela é extremamente ousada, a Gisele também. A Gisele também trabalha com moda, uma empresária de moda, e ela usa umas misturas que muita gente não usaria, porque ela é mais Uhum. fashionista. Eu tenho clientes mais fashionistas e menos fashionistas. Isso não tem nada a ver com a estratégia de imagem. E aí algumas pessoas às vezes vão olhar, mas você está usando isso? Eu tenho um cliente gordinha que gosta de roupas amplas, largas, que aumentam as medidas delas. Aí às vezes as pessoas vão virar e falar: nossa, mas tá engordando mais. E daí? Ela não tá Uhum. preocupada com engordar mais, ela tá preocupada com aquela roupa que ela gosta. E ela se sente bem dentro daquela roupa que engorda mais. Então passa muito mais pela segurança e conhecimento da pessoa, porque quando se tem conhecimento, se tem segurança, gente. É É. uma via única. Então, assim, plantou a sementinha do conhecimento, você vai ter segurança para usar. E quem vier depois falando mal ou criticando, Não, isso é um nem fato. É atinge. como. Eu até postei aqui esses dias aqui no meu Instagram que eu dei um treinamento numa empresa sobre burnout, né? E aí, depois, no final do treinamento, o líder, que era tipo o presidente da empresa, chegou pra mim e me deu um feedback negativo. Ele falou assim: olha, eu não gostei, porque nesse treinamento você falou que ai, não pode, trabalha enquanto eles dormem, tá errado. Aqui na empresa a gente trabalha enquanto eles dormem, sim. Ou seja, ele fez uma crítica em cima do meu conhecimento. Só que eu tenho o conhecimento técnico. Eu sei que o que eu falei, eu sei que trabalha enquanto eles dormem, você vai morrer antes deles, sabe? Você vai adoecer antes deles. Então, assim, eu estou tranquila com relação ao que eu falei. Não todo feedback a gente tem que integrar, né, pra gente. E a imagem é a mesma coisa. É como você tem aquele conhecimento, você sabe que você está gostando do que você está colocando. E gente, e não tem nada melhor, mais confortante do que deixar de se preocupar com a opinião das pessoas, sabe? Quando uma É pessoa vem e fala libertador. uma coisa. E assim, dificilmente alguém vai virar e falar alguma coisa, né? Se eu recebi algum comentário negativo sobre a minha imagem, não me lembro. Assim, desde que eu fiz todo o processo, foram só elogios mesmo. Mas eu sei que há incômodos, dependendo de onde eu estou, que tem pessoas que estão incomodadas, mas é porque na verdade, elas estão incomodadas por elas não se arrumarem, sabe? Assim, eu sinto que elas se projetam e ficam meio. Acontece, isso infelizmente é algo que acontece, né? Ela olha e fala, poxa, porque, né? E aí ela vai te falar, ah, isso precisa ficar tão arrumada assim, então isso pode acontecer. E aí, quando você tem segurança, se é algo que você quer, você fala assim, eu preciso, eu gosto, sabe? E é de gostar, né? Tem gente que não gosta e tudo bem, não tem problema nenhum. É muito mais sobre elas do que sobre nós, né? É muito. Gente, quando tem alguém muito incomodado, te enchendo o saco, vamos falar assim, bem rasgado, é muito mais sobre a pessoa. É igual quando a gente tem um hate, assim, nas redes, né? Que a Marcela tem um bom número aí de seguidores, eu também. Quando chega, a gente vê nitidamente que não é sobre a gente. A pessoa tá É, falando do exato. incômodo dela, de uma crença dela, tá? E por isso que a consultoria também ela funciona muito, porque a gente está lidando com uma cabecinha ali, uma identidade que é
de uma pessoa específica. A Marcela tem duas irmãs, elas são completamente diferentes, visualmente falando. Então, assim, elas podem gostar de coisas semelhantes, mas elas não são iguais. Sempre vai ter algo que difere uma da outra. A profissão, uma é mãe, outra não é, uma é casada, outra não é, enfim, tudo difere. Os papéis que a gente exerce na vida muda a forma que a gente se veste, que a gente se mostra ao mundo. E muitas vezes seguir um roteiro pronto, que eu tenho batido muito nessa tecla, porque quando a gente fala ali de arquétipos de personalidade ou de estilos universais, não é que tá errado, mas aquilo ali é uma regra de bolo, é uma receita de bolo, é uma regra pronta. Então, você quer seguir o arquétipo X, usa blazer, batom vermelho, cor preta, nananã. Gente, isso te resume? É sério? Eu tenho vontade de dar uma voadora em vocês quando eu vejo isso. Ah, eu vou pendurar uma plaquinha. Marcela, eu te dei um estilo? Você tem um estilo? Nome? Não. Não tem, porque eu não trabalho com estilos universais. Eu não peguei a Marcela e falei, Marcela, vamos lá, querida, você é criativa e elegante. Tá. Que isso orienta a Marcela? Gente, isso não ajuda a Marcela em nada, porque esses são dois estilos engessados, com elementos únicos, congelados, e a Marcela excede isso, eu excedo isso, todos nós excedemos isso. Tá? Então, quando a gente trabalha com universos visuais e linhas de design, a gente está trabalhando com um universo muito mais amplo para chegar onde a gente quer e criar um destaque. Eu duvido que a Marcela chega num lugar que ela passa despercebida, mesmo sendo baixinha, mesmo sendo que a Marcela tem essas características de mais nova, e não é subjetivo, gente. Ela tem traços que trazem isso no rosto, alguns traços, não vou entrar em detalhe, porque são muitas coisas. Mas ela tem altura, ela, além de ser mais baixinha, ela é pequenininha, né? Uma mulher longilínea, porque as pessoas acham que a mulher longilínea é a mulher alta. Não, ela é baixa, magra, estreita. Então a Marcela também é longilínea, só que mais baixinha, tá? Então ela tem um perfil longilíneo, só que a Marcela usa manga bufante, a Marcela usa tênis, a Marcela usa tudo que tá ali nas regrinhas básicas de imagem que ela não pode usar, entende? É. Então, por que que ela faz isso? Porque ela entende muito mais que o gosto dela sobressai a regrinhas prontas. E, de fato, regras prontas não são sustentáveis, não levam ninguém a lugar nenhum, porque a partir do momento que você não se sente pertencente, você acaba desistindo. Então, você olha e fala, poxa, isso aqui, tá, é legal, mas não é tão eu. Aí você começa a largar a mão. E a consultoria, a Marcela faz consultoria comigo há 3 anos. A gente vira e mexe, a gente faz algum trabalho, né? Uma mala de viagem, alguma coisa. Então ela vai mantendo esse processo. Mas ela mudou muito também de lá para cá. Ela teve uma evolução, inclusive mudou de emprego também. Só que essa evolução, ela sempre vai ter uma raiz, que é a base da Marcela. A base da Marcela não muda, que é essa mulher cheia de energia, dinâmica, alegre. E como eu vou deixar a comunicação da Marcela triste, gente, preta e branca? Se ela tem isso dentro dela, eu vou estar apagando isso dela no visual, tá? Então, às vezes, as pessoas acham que para ser chique não pode ter cor. E não tem nada disso, pelo contrário, hoje a Marcela ela inspira as amigas dela, né? Ela faz bazar aí, eu vejo que bomba os bazar, todo mundo quer as roupas dela. Por quê? Ela foi virando também uma referência de estilo. Pessoal que tá chegando agora, tem um aviãozinho aqui embaixo, manda para todo mundo que vocês acham que vão se interessar por esse assunto. Tem muita coisa legal ainda pra gente falar da história da Marcela em relação à imagem. Tem até pergunta aqui já na nossa caixinha. Tá? Depois eu vou responder, fica aqui com a gente, mas manda para as amigas, porque tem muita mulher para ser beneficiada com esse conteúdo, tá? E uma coisa, eu vou fazer uma pausa rápida só para falar, gente, a gente está aqui numa sequência de lives aí que vai levar vocês ao evento Imagem que Vende em uma inscrição, um evento 100% gratuito e online, então escreva aqui embaixo nos comentários imagem, se vocês querem participar do evento. Só escrever imagem nos comentários que vocês vão receber o link de inscrição via direct, tá? Coloque imagem aqui se vocês querem participar. O evento é online e gratuito. E a gente está fazendo essa sequência de lives
para levar vocês até lá com muito mais consciência. Então, escrevam imagem aqui embaixo que vocês vão receber automaticamente, tá? Má, agora continuando aí a sua história. Eu queria saber como que você sentiu que os looks e as cores, eles realmente pertenciam à sua personalidade. Como que você é, 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 se apropriou disso tudo, assim? Foi fácil? Foi difícil? Foi um desafio? Me conta. Ó, eu lembro, fico lembrando de algumas situações, né? Primeiro eu lembro dessa fala nossa, assim, de quando você me falou sobre o rosa, né? O roxo. Eu lembro de eu falando assim, nossa, não sei se eu vou conseguir ler. Você falou assim, tenta, né? Coloca, faz uma vez. E outra coisa que eu lembro que eu tava procurando umas roupas, assim, aí eu te mandava pra você me ajudar a escolher. E eu lembro de era um cropped, não sei, que era um laçarotão, assim, sabe? Uma coisa que eu jamais pensaria em usar. E aí você me falou, nossa, esse aqui é muito sua cara. Aí eu falei, minha cara, eu jamais usaria esse laço. E aí você falou, tenta, sabe? Coloca, vê como é que fica. E aí eu lembro que era compra online, né? Tem 7 dias pra desistir. Eu falei, vou comprar, vamos ver como é que fica. E aí quando chegou, quando eu coloquei tantas coisas coloridas, porque pensa, foi a primeira vez na vida que eu usei qualquer cor, a primeira vez que eu usei, né, qualquer coisa assim demasiada. Eu lembro que eu me senti, a princípio, né, por ser uma coisa muito diferente ao colocar, eu lembro que eu me senti. Sabe esse lugar que eu falei que as pessoas podem falar assim, nossa, mas você vai se arrumar, alguma coisa assim? É como se fosse. Eu não sei se alguma mulher já sentiu isso. Me colocam aqui se vocês já sentiram. Como se você tivesse medo de ser boa demais, ou medo de estar bonita, medo de se destacar, medo do sucesso, sabe? E eu percebi que eu tinha esse sentimento interno, assim, eu tinha medo de que eu podia chegar a ser, sabe? Alguma coisa assim nesse sentido, indo mais profundo, virou até tema de terapia depois. Então, assim, no momento que eu coloquei pela primeira vez, que eu olhei no espelho, eu falei, gente, será? Sabe, assim, me deu uma vergonha, mas eu me sentia bonita ao mesmo tempo. E aí eu falei, não, eu vou arriscar. E aí eu comecei a usar, sabe? Mesmo sentindo essa vergonha e assim, depois foi muito natural pra mim, de verdade, assim. Hoje para mim é difícil sair menos, sabe, assim, do que eu quero, assim, do que eu me sinto, sabe? Gente, isso é libertador. Libertador, porque assim, quando a Má traz esse relato, né, de que hoje ela não consegue nem sair menos, é muito isso, a gente precisa experienciar. Sabe quando a gente fala do Esquadrão da Moda, né? Eu nem sei se o programa existe ainda, mas era aquela transformação mega radical que a gente pegava a pessoa, jogava as roupas tudo fora e cortava o cabelo, e às vezes a pessoa não conseguia nem sustentar aquela imagem de tão forçada que era e tão fora da realidade. Às vezes eu lembro que eles pegavam umas pessoas simples, assim, que ganhavam um salário mínimo ou menos, ou até desempregado, aí colocava unha de gel, alongamento de cabelo, nanana. Aí eu ficava assim, meu Deus, como é que essa pessoa vai sustentar financeiramente essa imagem? Porque dentro de uma consultoria de imagem, a gente tem que trabalhar a realidade do cliente, né? Uhum, Às vezes as pessoas falam, consultoria é caro. Cara, é você ficar comprando um monte de roupa que você não usa. Porque todo mundo, gente, sem exceção, que eu já fiz assessoria, o que eu tirei de roupa errada no guarda-roupa pagaria a assessoria. E o que essa pessoa economizou após a assessoria, sendo mais crítica, criteriosa nas compras, também pagaria outra assessoria. E para uma mulher jovem igual a Marcela, isso é incrível, porque ela vai economizar o resto da vida dela. Ela vai uhum. poder viajar mais, ela vai poder dar, sei lá, se ela for mãe, ela vai poder ter mais recursos para o filho, porque ela não vai ficar gastando à toa, tá? Eu já tirei muita gente da situação de compulsão de compras por causa de conscientização, tá bom? Porque a insegurança de vocês passa muito pela escassez. Então, ai, eu preciso de mais roupa. Ai, se eu puder É. malhar com personal trainer. Ai, mas se eu puder. Ai, se eu pudesse comprar naquela loja, ai, se eu pudesse ir naquele cabeleireiro. E não é aí que tá a solução da questão. Porque você vai continuar comprando errado, uma roupa que não valoriza o seu corpo, uma roupa que não comunica a sua profissão, que não agrega valor, que não traz uma imagem de alto valor para o que você busca. E aí você vai continuar comprando mais, comprando sapato, mudando a imagem, fazendo preenchimento na cara sem saber se
Para você talvez é bonito, mas esse preenchimento ele pode te atrapalhar na comunicação, tendo em vista que a comunicação, 80% da nossa comunicação também está no rosto. Ou seja, vocês estão aí morrendo de comprar roupa e às vezes nem a roupa que é para ser comprada, é só um cabelo que é para ser mudado, tá? Então falta muita informação técnica aí também sobre consultoria de imagem. Eu tô aí nessa luta, levantando essa bandeira de explicar o que é realmente uma assessoria personalizada, para vocês também perderem o medo e o preconceito da, eu vou ficar igual a todo mundo, ou consultoria só para quem tem muito dinheiro. Eu garanto que quem quer fazer uma assessoria faz. Eu já tive cliente que juntou dinheiro 3 anos para estar aqui comigo, É. tá? Olê, e o que você tá falando é muito verdade, porque, de novo, né? Vou mostrar meu guarda-roupa de novo aqui. Agora, não pra olhar as cores. Eu tenho pouquíssimas roupas. Meu guarda-roupa é isso aqui, ó. É só Parte de essa cima, parte parte de aí, baixo. gente. E a Marcela tinha um guarda-roupa que despencava a roupa quando eu conheci ela, né, Mar? Despencava. Eu tenho só essas roupas e assim, eu acho que eu quase não repito roupa de tanta combinação que eu aprendi a fazer com as roupas. Eu comprei uma calça semana passada branca, porque tinha um tempão que eu tava querendo comprar uma calça branca. Eu usei ela, deve ter uma semana que eu comprei. Eu consegui usar ela umas 4 vezes já. Usei até brigar comigo, né, que tinha que ter lavado. Mas eu usei ela umas 4 vezes com combinações completamente diferentes e não parecia que era a mesma calça branca, sabe? E, Lembra do e meu quadro, a calça branca, gente? Quem for ver meus reels do ano passado vai ver que eu tenho uns 40 vídeos em 2 meses com a mesma calça. é, E ninguém percebia que era a mesma calça. Tanto que nos comentários tem lá: Oi, de onde é essa calça? Eu falei: Meu Deus, eu tenho essa calça há 3 anos, não aguento mais falar de onde é essa calça. Vou é isso. fixar no meu Instagram: calça branca da Zara, referência X. É. É. E E eu eu sou uma ia. pessoa, Lê, que eu não gosto de gastar com roupa, sabe? Não é minha prioridade, assim. Eu gosto de gastar com outras coisas. Gosto de gastar com viagem, com desenvolvimento pessoal, sabe? Não é meu foco, roupa. Então, eu sempre compro roupa em promoção. Eu sempre espero a promoção. Por exemplo, agora mesmo tem várias, tô ficando louca. Mas aí eu espero esses momentos pontuais e olho, mas eu olho assim, sem zero compulsão, com muito critério. Aí eu olho. Aí eu espero passar o dia, coloco no carrinho, no dia seguinte eu olho. Aí eu olho pro meu guarda-roupa. Eu sei exatamente, eu tenho uma lista de o que eu preciso comprar, o que eu não tenho realmente, o que eu preciso. E senão eu não troco, sabe? Não compro mesmo. E ainda final de ano faço bazar das minhas roupas e ganho um dinheirinho. Exatamente, igual eu. Então é uma revolução mesmo, né? A gente aprende a comprar, a gente aprende a combinar, ou seja, comprar menos e usar mais o que a gente tem, né? E claro, mais uma vez, trazendo aqui o título dessa live da Marcela, né, gente? Que é Sem Caber em Rótulos. Porque se a gente fosse pegar a profissão da Marcela e o biotipo, muita gente colocaria, ai, é baixinha, vamos alongar. Ai, tem cara de menina, vamos deixar ela com a cara não envelhecida, né? Mas vamos trazer uma mensagem mais séria. Ah, ela tá nos palcos com muitos homens, blazer, ombreira, preto, cinza. E ela usa preto, sim, não tem problema, mas ela usa muita cor, ela usa roupa que é chata, ela usa roupa que, né, usa muito tênis, muitos calçados sem salto. E é tanta coisa assim na contramão das regrinhas prontas que é o que faz o diferencial dela. E era impossível fazer a consultoria da Marcela França colocando ela dentro de padrões, gente, porque ela não é uma pessoa padrão, tá? Tem gente que é. Eu tenho um cliente que é tímido, discreto, que quer passar assim, que ninguém nem veja ela. Às vezes a comunicação é para o bem-estar dela mesmo e ponto. E tudo bem, a gente trabalha de acordo com a pessoa. Tanto que aqui nas lives teremos perfis completamente diferentes de pessoas para a gente mostrar que cada um tem um objetivo. E uma pergunta, Má, que eu quero que você, no seu título ali a gente colocou, né? Você quebrou regras e construiu autoridade. Mesmo mantendo tudo que você é, né? Sua personalidade mais expansiva, alegre, as cores, piercing, tatuagem, enfim, coisas que achatam mesmo sendo baixinha e tudo mais. Você percebe que quebrando, não seguindo essas regras, você conseguiu transmitir autoridade e ganhar mais ou até vender mais os seus serviços, as suas assessorias, mentorias? Com certeza. Eu acho que assim, antes de fazer a consultoria com você, tô pensando aqui de antes até hoje, né? Eu acho que a minha mentoria eu consegui aumentar 4 vezes o valor dela.
Não, eu vou pedir para repetir. Vocês estão ouvindo ou vocês estão cochilando? Presta atenção. Quanto você aumentou sua mentoria? 4 vezes o valor. E real, Gente, tá, gente? Porque eu não depois sou fake, não. Eu falo a verdade. depois da Ai. assessoria, Marcela aumentou em 4 vezes o valor da mentoria dela. Vocês têm noção do poder que isso tem? E conta então, Mar, já que você falou sobre isso, como que você acha que a imagem, a construção da sua imagem te ajudou a agregar esse valor? Por quê? Eu acho que a imagem, ela. Imagina, eu gosto de fazer analogias, assim. Imagina que Ótimo. você tá com não sei, uma doença ou um problema que você tem que fazer uma cirurgia. E aí você vai num hospital e a médica ou o médico que te atendem aparenta ter 20 anos de idade. E é uma coisa muito séria, né? E aí você olha e a gente não é. Não tô falando de julgamento, né? Mas eu tô falando de é um julgamento, né? A gente tem esse julgamento de falar assim: nossa, mas será que essa vai ser a melhor pessoa para fazer minha cirurgia? Talvez ele seja muito novo, ela seja muito jovem. Será que ela vai ter o conhecimento, sabe? Então passa por isso de novo, assim, pela imagem, por passar essa segurança, o conhecimento, o conteúdo, eu sei que eu sempre tive. Mas a minha imagem antes, por ser muito nova, ela não transmitia. Então eu sentia que muitas vezes as pessoas gostavam, elas sentiam a confiança na minha voz, porque eu tinha essa confiança, mas no fundo ficava aquela coisa, mas será que ela tem essa experiência mesmo, sabe? Será que ela tem esse conhecimento todo e vai conseguir me. Às vezes, eu tenho pessoas que já fizeram mentorias comigo, gente, que tem 55 anos de idade. 50, 40, 45. Então, assim, tem pessoas de todas as idades. Eu tenho pouquíssimas pessoas que fizeram mentorias comigo que são mais jovens que eu. A maioria das pessoas são entre 35 e 55 anos de idade. Então, assim, por que essa pessoa vai querer contratar uma pessoa mais jovem que ela, né? Então, é uma mentoria. Uma mentoria, o que significa mentoria? Eu te ajudo a trilhar um caminho que eu já passei. Então, por que uma pessoa de 55 anos de idade ia confiar em mim por ter passado num caminho que ela ainda não passou, sendo que eu sou muito mais jovem? Então, nesse sentido, sabe? Eu acho que trouxe muito mais credibilidade. Eu não sei, porque as pessoas não viram e falam, né? Oi, Marcela, nossa, te contratei por causa da sua imagem. Ninguém fala isso. Aliás, já me falaram isso uma vez. Teve uma empresa, eu fiz a venda ali do meu treinamento. E aí, no final, a pessoa me falou assim: olha, eu vou passar, né, para os líderes aqui internamente, eles que vão tomar essa decisão, mas deixa eu te falar, a sua imagem já me mostrou que você é capaz e que você é a pessoa. Já me falaram isso uma vez diretamente, sabe? Ela me parabenizou, assim, não pela imagem, não por beleza, sabe? Por Uhum. postura, sabe? Por postura, por maneira de posicionar, maneira de falar, por transmitir confiança. Então, essa questão da idade, acredito que tenha sido o maior ganho, assim, pra mim, de transmitir essa credibilidade, sabe? Isso é muito bacana, porque tem muita gente perdendo venda, né, e oportunidade de trabalho por ter a cara de inexperiente, né? No universo masculino a gente vê muito isso. Tem muito homem que quando tira a barba perde 10 anos, né? Tipo assim, É. o cara tem 30 e tira a barba, parece que tem 20, 19. Então, tem muitos homens que usam aí essa ferramenta, né, de comunicação para parecer mais maduro, e nós mulheres temos outras ferramentas também para parecer mais maduras sem perder a jovialidade, tá, gente? Maturidade não quer dizer envelhecimento. Então, às vezes as pessoas pensam que para transmitir maturidade, experiência, a pessoa tem que ter cara de velha. Não é isso não, pelo amor de Deus. Marcela tem 34 anos e vai continuar parecendo ter 34 anos. A gente não vai deixar ela com uma cara de 50 para ter credibilidade. Pelo contrário, a gente vai usar elementos, seja linhas, cores, formas, estampas, texturas, enfim. Existe uma infinidade de elementos, de cortes de cabelo, de maquiagem. Gente, e a gente tem o poder de mudar muita coisa. Às vezes a gente muda a sobrancelha do cliente, a gente muda coisa. Porque às vezes não tá na roupa o ruído do cliente. Às vezes está no rosto mesmo, sabe? Então tem muita coisa que pode ser alterada. Não adianta você estar com uma roupa maravilhosa com a cara ali de cansada, de indisposta. Como que a Marcela, uma mentora, vai vender uma mentoria com a cara de acabada? Então o rosto dela ali, olha o cabelo dela hoje. São 8h30 da noite, ela tá aí com penteadinho, toda arrumadinha, maquiada, e eu sei que ela trabalha assim, né? Independente do universo que ela tá, porque não é sobre os outros, é sobre a imagem
dela e os frutos que ela vai colher sendo muito mais esperta. Porque, gente, só lamento, se alguém aqui tá ouvindo essa live e pensa que imagem é bobagem ou é futilidade, eu só lamento, porque enquanto você fica resistindo a uma coisa que é comprovada pela ciência, porque tudo que eu tô falando para vocês, tudo que eu aplico na Marcela, que apliquei na Marcela e nos demais clientes, eu não inventei, não, tá? E tem estudos que vêm da psicologia, da psiquiatria especialmente, que embasam tudo que a gente, embasa tudo que a gente faz. Porque quando a gente vê, o cérebro já foi ali e criou uma resposta daquela imagem, seja de medo, seja de prazer, né? Que a gente fala que normalmente é prazer e medo. Prazer é o quê? É acolhimento, confiança, alegria, credibilidade. É o prazer, é só coisa boa. E o medo é aquela coisa de, às vezes, a pessoa chega para mim, eu quero poder. Será que ela quer poder mesmo? Porque dependendo da imagem de poder, você afasta todo mundo. E se você está vendendo um produto para pessoas, às vezes essa não é a melhor comunicação. Se você é uma educadora infantil, se você é uma psicóloga, por que você quer tanta força assim? Às vezes o seu paciente não vai querer nem conversar com você. Vai ter medo de você. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas comunicações engessadas para não chegar no caminho oposto do que a gente quer, né? Por isso existe uma personalização do processo. Bom, então você falou que sim, que você percebe que as pessoas começaram a te ver de forma diferente, inclusive você pode cobrar mais por isso, né? Mas e você, Má? Como que isso mudou a sua forma de se ver, de se enxergar? Hum, eu acho que passa muito por essa questão da autoestima, sabe, Lê? Assim, da autoconfiança, porque é o que você falou, igual hoje, né? Eu tô aqui arrumadinha e eu não me arrumei pra live, eu realmente estava aqui. Hoje eu nem fiz reunião com câmera, sabe? Eu nem precisava, na verdade, estar arrumada, mas eu arrumo porque eu gosto mesmo. E não são todos os dias, tá? Tem dia que eu falo, ah, não, hoje eu quero ficar de pijamão aqui, vou ficar mais tranquilo. Não, eu sou, né? Assim como eu não sou do padrão nisso, tem dia, depende muito do meu mood. Vai ter dia que eu não vou querer me maquiar, arrumar cabelo, nem nada, e tudo certo também. Mas eu comigo mesma, assim, sem pensar na imagem pra fora, sem pensar, né, no que pode passar, eu me senti com mais autoestima, sabe? Assim, eu me senti mais bonita mesmo, sabe? De olhar no espelho e gostar mais do que eu vejo. E aí é todo um. Eu acho que é todo um ciclo, assim, porque como eu gosto mais de mim, assim, hoje, eu também, desde que a gente começou, você até me conheceu lá, 3 anos atrás, hoje em dia eu sou muito mais constante, sabe? Com exercícios físicos, com a minha alimentação. É um amor próprio mesmo, assim, sabe? Que ele vai trazendo várias outras consequências, assim. Então eu sinto que eu me cuido mais, sabe? E é uma maquiagem ali de 4 minutos, no meu caso, né, que eu faço, mas que me faz me sentir mais cuidada, sabe? Assim, comigo mesmo. É porque às vezes as pessoas colocam muitas objeções, né? A pessoa fala assim, ai, mas eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver dinheiro, ah, eu só vou conseguir se eu fizer um curso de automaquiagem, eu só vou conseguir. E não é, porque às vezes você só tem 4 minutos para maquiar. Por isso que no primeiro dia, né, da consultoria, eu pergunto para o cliente, o primeiro encontro, como que é a sua rotina? Que horas você acorda? Quanto tempo você tem antes de ir para o trabalho? Porque isso é fundamental para eu propor algo aplicável na vida dele. Não adianta eu propor uma coisa mirabolante para quem não vai fazer, quem não tem como fazer, porque isso vai se tornar um fardo no lugar de uma ajuda. Né? E quando a gente propõe algo que cabe na vida, igual a Marcela, ela falou, eu não priorizo comprar roupa. E nós não gastamos muito, você lembra, Mar? A gente comprou várias Não. promoções, a gente comprou coisa online, a gente comprou pouca coisa. Ainda falei, Marcela, compra, quanto você tem para gastar agora? É isso? Beleza. Você vai ficar com uma lista, vai aprender a fazer uma lista de prioridade para suas compras futuras. Então, não é, gente, o que vocês pensam que é, né? Porque com conhecimento, o caminho fica muito mais fácil. E a partir do momento que você se olha com um olhar diferente, isso reflete em todo mundo, nos seus relacionamentos, na sua profissão, na forma que você consome produtos em geral, né? E você consegue peneirar isso muito melhor, combinar mais, enfim, é um ganho realmente em cascata, né? Como você disse. Inclusive, ó, tem relato de amiga sua aqui já, ó. Uhum. Luísa tá aqui falando sobre a sua transformação, Má. Quer ler?
A transformação da Marcela foi muito além da estética. Depois da consultoria de imagem, percebi que, como amiga próxima, o quanto sua autoestima e autoconfiança floresceram. A mudança externa apenas refletiu a potência que sempre esteve dentro dela. Hoje ela se mostra com mais presença, luz e verdade. Ai, que lindo! Gente, olha isso. Parece até que eu paguei a Luísa para vir aqui fazer esse comentário, gente. Mas não, tá? Nem sabia que ela estaria nessa live. Porque é um comentário de uma amiga que está aqui assistindo, já dando feedback do que ela viu de mudança na Marcela. Então é isso. Não é só sobre a Marcela, ainda é sobre o que a Marcela conseguiu transmitir para o mundo, que é isso que eu falo. O que, que você está transmitindo para o mundo? Porque hoje nós podemos escolher o que a gente transmite. A gente que escolhe. Só que tem gente que prefere. Tem gente que investe em tudo, né, gente? Menos na imagem, porque continua com essa coisa de que a imagem é o último, a imagem é o último. A imagem não é o último. Tem muitas clientes minhas que não apareciam nas redes sociais e tinham que aparecer para fazer propaganda e passaram a conseguir aparecer porque estavam bem com a imagem. Tem Uhum, casamento que melhorou por causa da imagem. Então tem tanta coisa que às vezes ela estava procurando soluções em tudo quanto é canto e às vezes a solução estava aqui na consultoria, porque sim, consultoria é muito além das roupas, é sobre pessoas. Né? É sobre sentimento, é sobre um ser humaninho. Se eu não vi esse ser humaninho, Marcela, eu vou ser invasiva com ela e ela não vai ter resultado. Então, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser escutada para que a gente consiga traçar uma estratégia para ela, para a vida dela, que a gente contou um pouquinho aqui para quem está aqui desde o início. Então, Má, eu queria que você desse um conselho para as mulheres que estão aqui assistindo, que ainda têm dúvidas do impacto da imagem, do que ela gera na autoestima, na questão da venda do serviço, produto, né? Que não só falo de dinheiro, quanto elas podem ganhar mais, mas da confiança que elas passam a ter, né, por meio do autoconhecimento e automaticamente acabam conseguindo vender mais. É uma coisa, é a cascata, né, que a gente falou. Por isso que a gente fala, imagem vende. Imagem vende porque tem muita coisa atrelada a ela. E a partir do momento que você, minha filha, se sente segura, ninguém te segura, né? Ficou repetitivo, mas é isso. Então, qual é o conselho que você daria para essas mulheres que estão passando por transição de carreira, como você passou, mudanças de profissão? Porque aqui eu vi que tem mulheres tanto no corporativo quanto do empreendedoras. Então, o que, que você falaria para elas hoje? Se você pudesse falar como uma pessoa que talvez não acreditasse ainda no poder da imagem, sabe? uhum. Bom, eu falaria que tudo começa de dentro, né? Assim, apesar da imagem ser algo externo, ela tem que começar de dentro, sabe? Com a vontade de querer se encontrar, de querer mudar, de querer encontrar respostas talvez que você não tenha, né? Como a que você me fez. O que que você quer transmitir? Né? O que que eu quero? O que que eu quero pra mim? O que que eu quero transmitir? E isso vai começar de... E quando vem realmente de dentro, quando você tem o conhecimento, as técnicas certas, você tem essa motivação. Porque eu tenho certeza que muita mulher pode pensar assim: ah, eu não tenho tempo para isso, né? Ou ao me ver aqui não sei arrumada, tive arrumada, deve pensar assim: nossa, mas elas devem investir um tempo danado. E é o contrário, sabe? Assim, eu juro por Deus, gente, assim, tanto que eu hoje sou prática, coisa que eu não era, porque pela insegurança, por querer, ai, eu não tô gostando. Hoje eu faço de forma automática, rápida, então, assim, confia no processo, né, de se encontrar, porque não tem nada melhor. Tem uma frase que eu falo sempre, tô escrevendo um livro que vai ter esse título, que é: nós não viemos para sobreviver, sabe? E a gente não veio para sobreviver. E passar pelo mundo deixando seu legado, deixando sua mensagem, seja com a forma que você trata as pessoas, sabe? Tudo, a imagem, ela comunica tudo isso, sem você precisar falar demais. As mulheres, nós fomos muito caladas, né? Nós temos um histórico de vida, de sermos muito caladas, de ter que falar baixo, de ter que falar polida, de não ser, sabe? Assim, quem que a gente veio para ser, de não ser gigante, e pra gente não deixar, sabe? Essa voz de fora que desde a vida toda nos mandou nos calar. A Malvina tá até aí. A Malvina foi minha professora de canto. E eu lembro que eu tinha muita dificuldade de cantar alto. E ela falava assim: Marcela, você tem que tomar essa sala inteira, sabe? Você tem que ser gigante, assim. Então é essa mensagem, que a nossa imagem, ela nos permita ser gigantes. Porque nós já somos, né?
É maravilhosa. E, Má, isso que você falou me fez lembrar de uma coisa que eu nem ia comentar nessa live, mas que também faz parte da minha história, porque eu também passei por isso. Eu acho que não existe consultora de imagem que também não se transformou. Se você aí é consultora de imagem e você não passou por uma transformação, autotransformação, algo está errado. Porque primeiro a gente vive para depois a gente ensinar, igual você. Como que você vai ser uma mentora se você não pratica? A Marcela, gente, ela me ensinou a ser produtiva sem adoecer, né? Que é o mais interessante, porque a maioria das pessoas que falam de produtividade hoje falam de uma produtividade um pouco patológica, quase. A Marcela, ela fala de produtividade e bem-estar, então, de você ser inteligente com a sua produtividade. E ela me ajudou muito a ver esse lado, sabe? Aquele tá tudo bem, que ficou até cansativo num tempo atrás. Ai, tá tudo bem. Não, mas ela me fez enxergar o lado do tá tudo bem real, consciente e saudável, sabe? Não era aquele tá tudo bem de eu posso cruzar os braços e dormir. A vida vai acontecer. Não, era um tá tudo bem hoje, mas amanhã você vai tentar de novo, de outra forma. Então, eu aprendi muito isso com ela. E antes, né, de eu estar passando isso para o mundo como consultora, né, levando esse meu legado, vocês não têm noção, gente, como é que eu era. Eu perdi vários momentos da minha vida por não ser prática. Então, a pessoa me convidava para jantar, era 6:30 da tarde, exemplo, eu saindo da clínica, dentista, 7 horas da noite. Jantar, meu cabelo tá sujo, porque o dia todo de touca, não lavei, malhei de manhã, tá cheio de óleo. Não, não vou, não vou, não ia, perdia momentos. Hoje eu vou passar um shampoo a seco, vou fazer um penteado em 3 minutos. Eu Sim. tô lá se eu Sempre quiser pronta, ir. né? Eu tô Pra sempre qualquer pronta. evento. Se me chamar agora pra uma festa de De casamento, a gente casamento, vai. eu vou. Aham. Eu lembro a Marcela, inclusive, um case da Marcela, que ela falou assim: Lê, olha, eu não vou comprar roupa, não tô podendo comprar roupa para um casamento. O que você acha que eu poderia aproveitar? Veio fazer uma... Eu falei, uai, aquele terno roxo que você tem ela. Eu vou de terno num casamento? Não tem que ser vestido. Eu falei, você de vestido, Marcela, você precisa usar vestido, você banca qualquer coisa. E, gente, ela foi de terno, com decotão, assim, a gente editou um terno que ela usava para o trabalho com uma flor no pescoço, um lenço que ela tinha que nunca tinha usado em casa. A gente foi catando ali tudo que ela tinha e ficou incrível, foi super elogiada. Você lembra desse dia, Foi. Mar? Uhum, Ela foi num uhum. casamento assim, foi demais. Então, gente, o conhecimento ele liberta e quando a gente usa a nosso favor, ele vende, tá? Ele vende e ele não vende só o nosso trabalho. A gente ganha, e quando eu falo vende, que a imagem tem esse poder, né, de vender, ela vende naturalmente nós mesmos e ela traz recursos, ela traz dinheiro pra gente. É como se fosse uma troca, assim. A gente ganha mais em duas vias, né? Que a gente gasta menos. E tem uma coisa que não tem preço, que muita gente busca aí incessantemente na vida, que é a autoestima, a autoconfiança, o poder de fala, né? E a gente vê que o caminho às vezes pode ser muito mais fácil, mas as pessoas não estão olhando para o lugar certo, né? Às vezes estão comprando fórmulas mágicas, porque é muito mais fácil, gente, fazer uma assessoria que é com a outra pessoa que talvez está te prometendo, olha, faz uma assessoria comigo, amanhã você vai acordar assim, igual o Esquadrão da Moda. Amanhã, eu não vou te prometer isso porque é uma construção. Mas eu sei te guiar nessa construção. Eu te garanto que eu vou te levar do ponto A ao ponto B. Só que não tem milagre, porque eu não sou charlatana, não vou mentir que tem milagre, né? Então, imagem vende sim, tem um caminho que eu posso te levar até lá, só que você precisa querer trilhar esse caminho, porque igual a Marcela fala de produtividade. Eu teria algum resultado na sua mentoria se eu não tivesse feito o que você tinha me proposto? Não. Você arrasava também, né? Fazia tudo bonitinho. Ainda pecava em algumas coisas, né? Igual a tartaruga, ainda gente, não é fácil. Aí, às vezes, as pessoas pensam, você vai ter uma mentora para produtividade. Eu falei assim, meus queridos, se vocês soubessem o tanto que ajuda, todos teriam, né? Todos teriam até para não adoecer. Igual você falou que deu uma palestra recente sobre burnout. E é Uhum. isso, né? Como mentor, eu acho que esse assunto está cada vez mais em voga aí, em roga. Mas, Má, você deu o seu conselho para as mulheres, né, convidadas aqui dessa live. Se deixar, como eu disse, a gente vai até amanhã, porque a gente tem muita coisa para compartilhar. E eu queria que você
trouxesse aqui pra gente o porquê de que pra você a imagem vende. Eu acho que a gente já falou bem sobre isso, né? Assim, eu acho que é por que que a imagem vende? Porque a imagem comunica. E uma coisa que eu tenho, tem uma música do Chorão que eu sempre lembro dela, que ela fala, como que é? Eu não vim pra me explicar, eu vim pra confundir, que ele fala alguma coisa assim, sabe? E eu me identifico muito com essa frase, porque eu odeio ter que viver me explicando, me vendendo, sabe? Eu odeio me vender, gente, assim, ter que mostrar que o que eu faço é bom, que eu sou boa no que eu faço, ter que ficar provando, sabe? Eu odeio me provar para as pessoas. E nesse sentido, eu acho que a imagem fala por mim, sabe? Me economiza umas falas, assim, que eu não preciso, sabe? De ficar falando. Então, acho que nesse sentido. Muito boa, adorei essa explicação, porque é isso, a imagem, ela fala por nós, tá? A comunicação não verbal, ela é poderosa, ela é impactante e aprendam uma coisa, vocês muitas vezes estão deixando de ser ouvidos por não serem vistos. Prestem atenção nisso. Se você está passando batido numa entrevista de emprego, na rua, ou no seu comércio, enfim, você não está sendo lembrado. Sabe quem não é visto não é lembrado? Isso é muito verdadeiro, tá? Então, gente, quem não é visto não é lembrado. E antes de sermos ouvidos, nós somos vistos. Eu falo essa frase até cansar, porque é muito verdadeira, tá? E pode facilitar a vida de vocês. Imagina, quantas vezes eu chego num lugar, tô conversando com alguém e a pessoa: ah, mas você trabalha com o quê? Eu sou consultora de imagem. Ah, eu já tinha percebido, você tinha que trabalhar com moda ou com alguma coisa. Eu já facilitei o meu caminho. Às vezes eu vou dar uma palestra, eu chego num lugar, eu não preciso falar que eu sou a palestrante. Todo mundo já sabe que eu sou a palestrante, pela postura que eu chego, pela roupa que eu chego. Então, a gente encurta o caminho. Às vezes, aquela pessoa que nem te enxergaria, ela chega até você. Quantas vezes eu já vendi assessoria assim? Eu tava bem arrumada, uma pessoa tá num evento de network, a pessoa foi chegando, a gente foi conversando, e aí ali no final, mas como é que é a consultoria? Eu já tava vendendo a consultoria. Mas essa pessoa só chegou perto de mim por causa da minha comunicação visual. Que é estratégica. Vocês acham que eu sou besta? Então, eu vendo isso, eu vou trazer isso para os meus clientes, eu vou usar isso ao meu favor também. Então, a gente tem até um feedback aqui, olha. Gisele, é um treino diário mudar a imagem. Fiz tem 3 anos e só vou apurando o meu estilo. É isso mesmo, tá, gente? É um caminho sem volta. Eu falo uma frase que eu não sei se no português está correta. O visto não é desvisto. Então, assim, sabe aquela coisa assim, você sabe que, sei lá, tal coisa faz mal para a saúde. Você nunca mais vai esquecer que aquilo faz mal para a saúde, certo? Você grava aquilo na cabeça. E é a mesma coisa com a imagem. A partir do momento que você sabe que aquilo prejudica a sua imagem e que aquilo favorece, você vai mesmo pegar o que não favorece. Não, gente, ninguém é besta aqui, não. Não estamos nessa geração boba, né? Então a gente está numa fase muito avançada de comunicação verbal e não verbal, principalmente. Vocês vão no restaurante, vocês vão primeiro no cardápio do restaurante ver a foto antes de ir para o restaurante. Fala que não. Mentira? Uhum. Não é. Vocês estão comendo primeiro com os olhos, né? A gente paga caro por isso. Às vezes a gente paga o dobro num prato que é a mesma macarronada que você faz em casa. É Só verdade. que ela tá tão bonita, ela foi, ó, colocou uma folhinha ali na pinça, ó. Aí você fala, nossa! Aí você paga pelo ambiente, que é bonito, você paga pela comida bem apresentada, só que o ingrediente é o mesmo. E com a nossa imagem é a mesma coisa. Nós temos aqui dentro, ó, tem muita mulher aí que tem muita coisa boa, assim como a Marcela tem, passando batida. E a Marcela se destacando. Por quê? Ela foi inteligente a ponto de falar: poxa, eu posso usar esse recurso a meu favor, eu tenho esse recurso, eu priorizo otimizar minha vida, né? Como ela disse várias vezes durante a live que ela é prática, e ela investiu, né? Então é isso, pessoal. Temos É, dúvidas, Lê? eu vou ver se Aí? eu ia abrir para dúvida. Vocês querem fazer perguntas? Quem está aqui ao vivo com a gente quer perguntar alguma coisa para Marcela sobre relação à imagem, à produtividade, à carreira dela? Ó, tem um comentário aqui, ó. Costumo dizer que eu não me visto para a vida que tenho, eu me visto para a vida que quero ter. Exatamente. Essa frase também é muito verdadeira.
Porque, Verdade. por exemplo, vamos supor que você sonha em ser uma gerente de uma empresa, só que você se veste como estagiária, minha querida, você não vai chegar lá, tá? Sinto muito. Eu falo porque eu já tive uma cliente advogada, fera, fera, muito boa. Ela trabalhava num escritório gigante de advocacia, era o braço direito de um dos donos. E aí ela fez a consultoria. Ela tinha feito 3 encontros de 8 da assessoria, ou seja, não estava nem na metade. Ela foi promovida. E o chefe dela falou com ela. Porque eu vou falar pra vocês, nas costas, todo mundo fala que a sua imagem não tá legal. Às vezes a pessoa não tá te elogiando, mas ela também não tá criticando. Ela tá ali caladinha, ela fala nas costas. O elogio é muito mais fácil da pessoa falar na sua cara: Nossa, Marcela, como você tá bonita. É difícil alguém chegar e falar: Nossa, Marcela, você tá horrorosa. Tá desleixada. Então, normalmente a crítica a pessoa não faz na lata, assim, na cara da pessoa. Mas o elogio ela fala, porque o elogio é agradável de se falar. Então, muitas vezes, essa minha cliente, o chefe dela falou: Nossa, Fulana, você foi promovida só agora porque você parecia as estagiárias. E eu não tinha como te colocar numa posição de destaque dentro da. Representando a minha empresa, ou seja, carregando o nome da minha empresa, com uma imagem desalinhada. Olha isso. Então ele falou com ela que era por causa da imagem dela, mas depois que ela mudou a imagem. Ele não deu um toque nela, olha, vamos lá, você tá se vestindo, não tá à altura do seu cargo. Não, ele deixou ela num cargo inferior até que ela se apresentou à altura de um cargo superior. E ela veio de indicação de uma outra cliente de consultoria, ela nem acreditava nisso. Ela falou assim: Eu vou te pedir desculpas, porque quando eu comecei a consultoria, eu falei, eu vim pagar para ver. Ela veio desse jeito, eu vim pagar para ver, porque eu duvido que tenha esse impacto todo. Pois é, tá lá hoje num cargo alto e a gente morre de rir dessa história. Mas é aquilo, para você entender, você tem que experienciar, né? Você tem que viver a experiência, sentir na pele o quão verdadeira é. Ó, a Olivia tá perguntando qual é o Instagram da Marcela. Vamos colocar aqui, @Marcela. Ah, já Eu, colocaram. Você eu adora. amo, eu amo nossas seguidoras aqui, ó, já colocaram. Eu amo. Marcela.f.franca. A Vocês gente amam. tem vários assistentes. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui também, ó. Deixa eu ver. Deixa eu clicar nela aqui na tela. Marcela, você consegue ver? Então, tudo bem, se eu me sinto. Ah, sim. Aham. Tá aqui, ó. Se eu me sinto com roupas, me sinto bem com roupas esportivas, sendo fisioterapeuta dermatofuncional. Então, tudo bem. Exatamente. Só que aí você tem que também ser esperta, estratégica. Você tem que entender, porque tá aqui o nome dela, não sei se é Alice, né? Físio Alice, eu acho que é isso. Você tem que entender, Alice, se isso conecta com o público que compra a sua fisioterapia, né? Porque às vezes você está, sei lá, vamos supor que você quer atingir o público de alto padrão. Você quer fazer aí fisioterapia com pessoas, o público A, e você tá ali com a carinha de público CD, você não vai conversar com esse público, tá? Então é interessante você entender para quem você tá falando, respeitando quem você é, mas também usando estrategicamente, porque não é porque é roupa de ginástica, gente, que é qualquer roupa não, tá? Eu tenho cliente personal trainer que trabalha lá no Catar e ela trabalha com árabes e tem 1 milhão de regras para se trabalhar lá como personal trainer. E ela anda mais arrumada do que muitas profissionais de outras áreas aqui no Brasil. Então é muito interessante você saber com qual público você está lidando. Ela lida com um monte de esposa de shake, né? Ela vai em quase um castelo as casas das mulheres. Então ela precisa de ter uma imagem muito alinhada àquilo, respeitando todas as regras da religião, né? E da comunidade local. Então é importante a gente entender. Eu sei que estamos no Brasil, né? Não temos essas regras, mas talvez o público que você quer atingir não está te enxergando da forma que você está se vestindo, mesmo sendo educadora física. Gente, não é diretamente relacionado à profissão. Qualquer profissão pode trabalhar sua imagem a seu favor. Qualquer, tá? Inclusive, Lê, um comentário sobre isso. Eu amo roupa de academia. Eu falo que eu podia viver de roupa de academia. Esses looks, como que chama? Athleisure, sabe? Assim, tipo, Aham. looks descolados com roupa de academia. E eu uso vários, assim, pra sair final de semana. Aquela roupinha, assim, de sair, fiz exercício físico, depois fui viver a vida, sabe? Eu já fui em bar com roupa de academia. Mas tem todo um toque que mantém a minha mesma comunicação, né? Eu gosto de passar essa imagem de bem-estar, então tem a ver também com o que eu quero comunicar, né?
É. Marcelo, tem uma pergunta para você aqui, ó. O Lucas está perguntando se você tinha clareza do passo a passo que você estava buscando antes da consultoria, ou se você só tem consciência após a consultoria. Boa pergunta, né, do Lucas? Gostei também. Nossa, tem muito tempo que eu fiz a consultoria, né? Tô tentando lembrar minha cabeça na hora. Mas na época, eu acho que eu não tinha clareza do passo a passo, não. Eu tinha clareza do final, sabe? Assim, do que eu queria no final, mas não de que eu tinha que fazer, sabe? Pra isso. Aí entra a guia, né? Aí entra É, o passo a passo eu, foi você que me deu, né, Lê? é, eu peguei na mão e falei, vem comigo que eu É, vou te ajudar Eu a chegar só, lá. eu só confiei. Eu sabia o que eu queria. Eu sabia, e assim, não é nem o que eu queria. Tanto que você falou assim, que imagem que você quer passar? Nem isso eu sabia responder. Mas eu sabia o que eu queria de. Eu trabalhava com o Instagram, eu quero me posicionar de uma forma diferente, eu quero que minha mentoria tenha um valor maior, eu quero que eu possa estar nas empresas, conversar com os diretores e não ser julgada por ser muito jovem, por ser mulher. Então eu queria um posicionamento diferente. Isso eu sabia que eu queria, mas o que eu tinha que fazer para conseguir isso eu não tinha nem ideia. Por isso que existe a especialista, gente. É. Mas normalmente é assim, o cliente ele chega para mim, nem ele sabe direito o que ele quer, tá? A maioria. Na verdade, às vezes ele chega com uma demanda, o cliente chega, eu quero, sei lá, eu quero. Quantas vezes chega alguém falando assim, eu queria aumentar meu time, e no final a pessoa queria ser mais valorizada no trabalho mesmo, sabe? Então, ou vice-versa. Então, o caminho é esse. Muitas vezes a pessoa não sabe, mas, gente, dentro da assessoria, o bom profissional ele te guia, tá? Então, eu sou responsável por guiar vocês até onde vocês querem. Vocês não têm que se preocupar com, ai meu Deus, será que eu sei? Eu tenho cliente que sofre no briefing, sabe? Fica assim, ai, será que eu falei tudo? Aí eu fico, calma. Você vai amadurecer, você vai pensar melhor, a gente vai construindo o que você quer, porque durante todo o processo eu vou guiando e cada aula, cada processo, cada encontro o cliente ele vai amadurecendo e ele vai tendo clareza automaticamente do que ele está buscando e vai trazendo coisas novas. No primeiro encontro de consultoria nunca é igual ao último. Sempre chega assim. No segundo encontro, sabe o que é? Eu não te falei isso. Às vezes era o mais importante, a pessoa ainda não tinha falado, mas é porque ela precisa tomar consciência. E o guia, né, a mentora, a professora, a consultora, ela tá aí para isso. Ela tá aí para orientar. Então, gente, como a Marcela disse, ela mentora aí pessoas de todas mais velhas que ela, no geral, né? Pessoas de 50 anos, ela precisava buscar essa imagem que conectasse com esse público, assim como eu, né? Eu falo, hoje eu tenho clientes de até 75 anos. Eu tenho clientes, várias mulheres de 60 anos, mulheres já aposentadas, que elas falam, queria ter te conhecido antes. Porque eu poderia ter me sobressaído na minha carreira, poderia ter economizado muito dinheiro em compras erradas, né? E ter me destacado com mais facilidade, chegado aqui mais rápido e mais de uma forma mais leve. Isso, mais alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta para Marcela do processo dela? Alguma questão relacionada ao que ela faz e a consultoria? Nós estamos aqui chegando ao fim da nossa sequência de live, nossa primeira live da sequência de lives de aquecimento para o meu evento online gratuito Imagem que Vende, que vai acontecer dos dias 11 a 13 de agosto, às 7h30 da noite, mesmo horário da live. E nada melhor do que já começar com essa potência que é a Marcela França, que eu sou fã, né? Uma honra ter você aqui, Marcela. Ai, Honra toda maravilhosa. minha. Ó, já tem até pergunta aqui, ó. A consultoria é somente presencial? Não. Consultoria acontece online e presencial. Apenas a análise de coloração é feita só presencial, pelo menos por mim, eu só faço essa metodologia presencial. Porém, você pode fazer de qualquer lugar do Brasil e do mundo, gente. Eu tenho clientes no mundo todo. Inclusive, até clientes presenciais fazem encontros online, não é, Marcela? A Marcela teve momentos online morando em Belo Horizonte. Então você É. não precisa, tá? Inclusive, se você quer participar do evento, Imagem que Vende, comente imagem aqui embaixo, que você vai receber um link para inscrição. É um evento 100% online e gratuito. E aí você vai poder ter um contato aí com a minha metodologia online e entender como que eu consigo te ensinar já de tão longe tanta coisa e de forma gratuita. Eu já ensino muito aqui no Instagram, mas no evento eu vou ensinar ainda mais. Então, se você não colocou ainda imagem aqui embaixo,
É só colocar que você vai receber esse link. Deixa eu ver se temos mais perguntas para encerrar, né? Porque eu falei com a Marcela. Marcela, 40 minutos, vamos para 1 hora e meia. Meu Deus! Mas é muita coisa, né, Mar? Muita história. Não, se deixar, a gente fica até amanhã, né? É isso, pessoal. Vocês têm dúvidas? Gostaram da live? Comentem aqui embaixo pra gente saber se vocês gostaram da live, gostaram da história da Marcela, aprenderam aqui um pouquinho com a gente. Se teve algum insight aí para cuidar mais da imagem, para entender que não, você não precisa de 10 horas para se arrumar, você não precisa ser milionário para se arrumar, você precisa ser intencional. Marcela falou uma frase marcante aqui para quem perdeu, que ela aumentou a consultoria dela em 4 vezes o valor depois da consultoria, porque ela conseguiu aumentar a percepção de valor dela. Olha que incrível para quem perdeu essa parte. A Olivia falando que você tá Obrigada, Olivia. maravilhosa. Obrigada, conheci a Olivia. Obrigada, Ah, que Lucas. legal. Obrigada, gente, pela presença. Mais uma vez, agradecer a Marcela por tirar do valioso tempo dela, que ela tanto preza pelo bem-estar e qualidade, né, das horas de vida dela. Eu aprendi muito isso com ela também. Então, obrigada, Mar, por ter aceito o meu convite, por ter exposto a sua história um pouquinho aqui nas redes. Eu espero também que as pessoas tenham a oportunidade de ser mentoradas por você em algum momento da vida delas, porque eu tenho certeza que vai ajudá-las a evoluir em outro campo, assim como eu pude te ajudar a plantar uma sementinha aí no vestir e trazer frutos para o seu trabalho, né? Então, te agradeço de todo o coração, né, por ter cedido sua história e por estar aqui. Obrigada, Lê. Amei o convite, foi muito bom estar aqui e vamos que vamos. Quero ver as próximas, hein? Vou acompanhar. Isso aí, assiste, porque, gente, a Marcela já fez consultoria, ela tá aqui, só que eu tenho certeza que as novas histórias que virão, tem várias outras mulheres incríveis para passar por essa sequência de lives, e também uma imagem que vende vai dar insight para você. Você já sabe que a Com sua imagem certeza. vende, mas o evento vai te ajudar ainda mais. Então também te espero lá, viu, Marcela? É, não, e quanto mais conhecimento a gente tem, mais fácil fica da gente absorver o conhecimento, né? Então eu continuo super estudando, porque hoje eu pego muito mais rápido as coisas também. E o conhecimento tem muito a ver, passa também pela repetição, né? Então, Exato. repete, repete, escuta, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Você vê, É, quando eu abri o evento Imagem que Vende, um monte de cliente minha já se inscreveu. Então, assim, exato. porque elas já sabem do impacto, né, que gera e elas querem mais. Então, isso é Uhum. muito bacana. Mas é isso, Má, muito obrigada. E, pessoal, Beijo, Lê, espero obrigada. vocês, no Imagem que Vende. Um Obrigada, beijo. gente. Beijo, tchau. Tchauzinho, boa noite.